Mais uma semana que se encerra e outra começa para o Bitcoin. Quais são as maiores probabilidades para os próximos dias? Respeitável trader, aqui é o canal Investida 01 e mais uma vez viemos te mostrar o nosso quadro de análise técnica. Analisaremos a ação do preço do Bitcoin em seus mais variados momentos, considerando a leitura das tendências em fractal, ou seja, de cima para baixo, começando do mensal, que tem a maior hierarquia, partindo para o semanal, diário, 4 horas, 1 hora e aí por diante. Na semana passada postamos uma análise escrita sobre o tempo gráfico mensal do Bitcoin e todas as preciosas informações que podemos retirar de lá. Por isso eu te sugiro dar uma olhadinha. Esta publicação aqui, ela vai estar na descrição deste vídeo. Veja com bastante atenção, porque a previsão de movimentação que nós tínhamos de fato se consolidou nesta semana. Bem, partindo aqui para o gráfico semanal do Bitcoin, ou seja, cada uma dessas velas que você enxerga na tela representa um tempo de uma semana. Começamos no nosso topo, que aconteceu em 15 de agosto de 22. Podemos perceber aqui embaixo um fundo na semana de 19 de setembro, um topo descendente. E o que significa descendente? Que ele é mais baixo do que o topo anterior. E aí tivemos a formação de um fundo descendente também, que significa que é mais baixo do que o fundo anterior. Legal? E vamos lá. A partir dessas movimentações, nós tivemos aqui um topo no tempo gráfico semanal e um fundo ascendente desta vez. E repare que pela primeira vez depois de muito tempo, né, desde aquele topo no tempo gráfico mensal em novembro de 2021 que eu te mostrei anteriormente, nós estávamos numa clara tendência de baixa no tempo gráfico semanal e mensal. E aqui o tempo gráfico semanal dá um primeiro indício de que as coisas estão prestes a mudar, formando esse fundo ascendente, ou seja, um fundo mais alto do que o fundo anterior. E, queira você considere ou não, esta é uma vitória muito grande da força compradora, né? E tudo o que a força vendedora queria era continuar essa anatomia de movimentação com pivôs de baixa. Aqui formamos um primeiro pequeno pivô que vai em busca de um novo topo, com a maior probabilidade a favor da força compradora de ser um novo topo ascendente, ou seja, mais alto do que o anterior. E assim fizeram, que a partir do momento que a gente tem um rompimento para cima deste topo aqui, formamos um pivô de alta que inverte a tendência no tempo gráfico semanal para cima e mostra que aqui este antigo fundo semanal na verdade se transforma num fundo no tempo gráfico mensal. Eu vou até mudar de cor e colocar uma legenda para ficar mais claro para você. Então, aqui uma primeira confirmação para você de como a gente entende que de fato valida um fundo no tempo gráfico maior, no caso mensal. Nós precisamos aqui no tempo gráfico semanal de um pivô de alta. E claro que lá no tempo gráfico mensal tenhamos um rompimento para cima de candle, né, de máxima. Então veja, aqui é onde tivemos o fundo, tivemos um pivô aqui em dezembro e um rompimento de máxima aqui em janeiro de 2023, ok? Voltando para o tempo gráfico semanal, a maior probabilidade era de formarmos um fundo ascendente, ou seja, mais alto do que o fundo anterior, e assim a força compradora conseguiu. Vou voltar para a cor que eu caracterizo como semanal e vou deletar esses eventos anteriores para a gente não ficar confuso, já não precisamos mais delas.
Então formamos aqui um fundo ascendente, ou seja, mais alto do que o fundo anterior e bem próximos do último topo, que é uma boa demonstração de força compradora. E aí tivemos um novo rompimento para cima logo na semana seguinte. Porém aqui já com bastante sinal de alerta. Primeiro porque este evento no tempo gráfico semanal aconteceu muito próximo do topo anterior, né? Ó, repare que aqui era o nosso antigo topo. Rompemos para cima e ele não continuou. Aqui ele deveria ter continuado um pouquinho mais. Por não ter continuado, ele demonstra uma fragilidade da força compradora. A força vendedora, que já está com a tendência no tempo gráfico mensal a seu favor, era obrigada a dar uma investida para baixo, levar esse preço bem para baixo, tentando perder aqui este fundo. E eles tinham todas as principais características neste rompimento de topo sem continuação. Assim fizeram, levaram o preço bastante para baixo, porém repare que essa semana fechou com uma sombra muito grande neste rompimento, né? Ou seja, o preço voltou para baixo e rapidamente subiu novamente, demonstrando ali uma fragilidade da força vendedora que já estava a favor da gravidade, a favor da colina. Pense do gráfico como um campo de batalha. E uma vez que a força compradora está atacando contra a tendência maior do tempo gráfico mensal, é como se eles estivessem com soldados subindo uma colina, atacando quem está lá em cima. Uma vez que a força de venda, né, a força vendedora percebe uma fragilidade na força compradora, eles já têm a gravidade dessa descida para contra-atacar e de fato o fazem sem muito ímpeto, né, sem levar o preço muito para baixo. A gente percebe uma fragilidade, uma nova fragilidade da força vendedora. E aí, a força compradora, que estava com todo esse ímpeto de alta, utilizou-se desta prerrogativa para levar o preço novamente para cima, rompendo tudo, né? E foi uma bela movimentação de alta. Muita gente nessa região ficou presa, né? Estavam apostando na força vendedora e naturalmente essa era a maior das probabilidades. Aqui tivemos um contra-ataque da força compradora a partir dessa fragilidade vendedora. Então repare que é uma primeira movimentação de característica de fato de que este fundo no mensal realmente tem muita força e a força compradora não quer deixar este topo que seria formado no tempo gráfico mensal ser muito próximo dos 15.400. Eles querem uma maior distância possível. E assim fizeram, né? Levaram o preço até aqui, neste novo topo, formado em $31 mil. Naturalmente, teríamos um fundo ascendente, né? Após essa grande movimentação de alta, ou seja, mais alto do que o fundo anterior, né? Que foi formado aqui, eu só não coloquei a linha. E teríamos na sequência um topo. E esse topo, repare que ele não aconteceu ascendente, ele foi um topo descendente, ou seja, mais baixo do que o topo anterior. Este foi o topo que eu estou falando agora e ele se formou mais baixo do que este. E é uma demonstração novamente de fraqueza da força compradora. Aí a gente rima com o tempo gráfico mensal e a força vendedora precisa contra-atacar aqui. E assim aconteceu. Formaram este pivô de baixa, né? A gente pode observar aqui. E este pivô de baixa, com este fundo confirmado, demonstra que aqui nós temos um topo não só no tempo gráfico semanal, mas sim no tempo gráfico mensal. E no tempo gráfico mensal também tivemos um rompimento de mínima. Eu mudo até a cor para ficar ainda mais claro, para a gente entender toda essa anatomia da movimentação. E reparem que aqui aconteceu algo muito interessante. Vou deletar essa referência anterior para a gente não se confundir. Repare que uma vez que a força vendedora conseguiu esse pivô de baixa, o preço não continuou a descer.
demonstrando uma grandíssima fragilidade, porque aqui eles tinham tudo, né? Eles tinham tudo para levar o preço para baixo. E por que não levaram? A gente não sabe por quê, mas sabe que eles não levaram. Essa é uma grande demonstração de fraqueza. A força compradora não tá nem aí para isso e levou o preço para cima novamente. Semana seguinte, ali em 19 de junho, rompemos o antigo topo, que era parecido com que foi confirmado, né? Um topo no tempo gráfico mensal, mas ele foi rompido para cima, sem a confirmação deste ponto como fundo no tempo gráfico mensal. E aqui eu te dou uma dica muito valiosa. Sempre que a gente tem um topo, a gente vai em busca de um fundo. E se esse fundo não é confirmado antes do rompimento do topo anterior, a gente invalida este ponto como topo. Porque, mais uma vez, sempre que a gente tem um topo, a gente precisa de um fundo. E essa é a anatomia que demonstra pra gente saúde de toda a movimentação do preço, ok? Então vamos deletar este evento anterior como topo no mensal e colocá-lo na próxima extremidade que a gente enxerga e estamos rastreando como próximo provável topo no tempo gráfico mensal. Como ele ainda não está confirmado, eu mudo para uma linha pontilhada, tracejada. Significa que ele ainda precisa de confirmação. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Tivemos este rompimento do evento anterior, mas mais uma vez aconteceu sem continuação, que é uma demonstração de fragilidade. Essa fragilidade compradora foi observada mais uma vez pela força vendedora, que contra-atacou e levou o preço para baixo, né? Então formamos aqui um fundo. O tempo gráfico semanal. Aqui foi confirmado um fundo no tempo gráfico semanal, agora, nas últimas horas. Fica na cor ideal. Porém, repare que este fundo ele foi formado muito próximo do fundo anterior. E esta proximidade demonstra pra gente uma fragilidade da força compradora. A força vendedora está de olho e vamos observar o que está acontecendo para entendermos as próximas probabilidades. A força compradora é obrigada a confirmar este pivô de alta, né? Já que tivemos aqui um fundo, um topo, um fundo ascendente, precisamos romper os 38.800 para cima e aí sim dar de fato uma continuação deste movimento de alta, nessa tendência de alta. Porém, se a gente observar com bastante calma, o primeiro ponto de demonstração de fragilidade foi aqui, um rompimento de evento anterior sem continuação. E logo na sequência, um fundo muito próximo do fundo anterior. Foi um outro ponto de fragilidade. Então enxergamos a maior probabilidade como agora o não rompimento deste topo. Então provavelmente formaremos aqui um topo descendente, né, em relação ao topo anterior no tempo gráfico semanal. E aí podemos sim ver uma investida da força vendedora construindo este pivô de baixa no tempo gráfico semanal. E se você já entrou em contato com a nossa análise em relação ao tempo gráfico mensal, sabe que a gente precisa confirmar este topo, que seria um topo descendente no tempo gráfico mensal, um pivô de baixa no tempo gráfico semanal para confirmar um fundo no tempo gráfico mensal o mais alto possível, ou seja, mais próximo possível do topo e mais distante possível do fundo, aqui em 15.400, para de fato construirmos posteriormente um pivô de alta no tempo gráfico semanal, mais ou menos assim, para aí de fato confirmar aqui um fundo no tempo gráfico mensal em algum ponto dessa região, para aí sim termos condições de convidar forças aliadas aos compradores para levar essa tendência no tempo gráfico mensal para cima. Mas repare que estamos falando de tempo gráfico semanal e de tempo gráfico mensal. Essas movimentações demoram bastante para acontecer.
Então é preciso muita atenção e consideração. Repare que a gente já está fazendo uma análise aqui para mais de janeiro de 2024. Esses eventos ainda têm muito tempo para acontecerem. E quais seriam as maiores probabilidades para agora, nos próximos dias? Estamos em busca deste topo no tempo gráfico semanal, que vai nos contar muito sobre as próximas movimentações do preço. Se tivermos um topo ascendente, ou seja, mais alto do que o topo anterior, é de se observar onde esse novo topo do tempo gráfico mensal será formado, né? Invalidaríamos este daqui como ele. E aí precisaremos de uma nova observação das maiores probabilidades. Eu vejo como essa anterior que eu te contei como a maior de todas. Espero que você tenha gostado dessa análise, que ela tenha compartilhado com você alguma informação valiosa. E se ela vale seu like, aperta aí o botão do foguetinho aqui no TradingView ou nas outras redes sociais o like. Ok? Ficamos por aqui, uma boa semana para você, bons trades e até mais.